Se alguém te disse que seguir a Deus seria fácil, essa pessoa mentiu para você. Se alguém te prometeu que a fé eliminaria o sofrimento, te enganou. Se alguém te ensinou que basta crer para nunca mais sofrer, te vendeu uma das mentiras mais cruéis que já se pregou em um púlpito. E essa mentira tem destruído mais vidas do que qualquer ateísmo jamais conseguiu. Porque quando a pessoa acredita que Deus prometeu uma vida sem dor e a dor chega, ela não questiona a mentira que ouviram. Ela questiona Deus. Ela questiona a si mesma. Ela pensa: o que eu fiz de errado? Por que Deus me abandonou? Será que minha fé não é suficiente? E assim começa uma espiral de culpa, vergonha e solidão que poderia ter sido evitada se alguém, em algum momento, tivesse tido a coragem de dizer a verdade. E a verdade é esta: a Bíblia nunca, em nenhum momento, em nenhuma página, em nenhum versículo, promete uma vida sem dor para quem segue a Deus. Nunca. O que ela promete é algo completamente diferente. Algo infinitamente mais poderoso. Algo que muda tudo. Mas para entender o que Deus realmente prometeu, você precisa primeiro desmontar o que te disseram que Ele prometeu. C.S. Lewis, que antes de se tornar cristão era um dos ateus mais articulados da Inglaterra, escreveu algo que deveria ser a primeira coisa que todo novo crente ouve. Ele disse: eu não te prometo conforto, eu não te prometo segurança, mas eu te prometo uma coisa. Quando você olhar para trás, vai perceber que cada momento de dor foi usado, nada foi desperdiçado. Lewis entendeu isso de uma forma brutal quando perdeu a esposa Joy para o câncer. Ele escreveu um livro inteiro sobre essa dor chamado A Anatomia de uma Dor. E nesse livro, ele é devastadoramente honesto. Ele escreve: onde está Deus? Quando você está feliz, tão feliz que não sente necessidade dele, e você se volta para ele com gratidão e louvor, você é recebido de braços abertos. Mas vá até ele quando sua necessidade é desesperada, quando toda outra ajuda é inútil. E o que você encontra? Uma porta batida na sua cara e o som de trancas sendo fechadas por dentro. E depois disso, silêncio. Lewis não estava negando Deus. Estava sendo honesto sobre como a dor nos faz sentir. E essa honestidade é mais sagrada do que qualquer sorriso falso de domingo de manhã. Zygmunt Bauman descreveu a nossa era como uma era de promessas líquidas. Tudo promete felicidade. Compre isso e seja feliz. Siga esse método e seja feliz. Encontre essa pessoa e seja feliz. E quando a felicidade não vem, a culpa é sempre sua. Você não comprou o produto certo, não seguiu o método certo, não encontrou a pessoa certa. Bauman diz que vivemos numa sociedade que transformou a felicidade em obrigação. E, infelizmente, muitas igrejas fizeram a mesma coisa com a fé. Transformaram a fé em um produto que promete resultados. Creia e prospere. Declare e receba. Semeie e colha. E quando a pessoa crê e não prospera, declara e não recebe, semeia e não colhe, ela não questiona o sistema. Ela questiona a si mesma e afunda na culpa. Essa é uma das maiores crueldades do nosso tempo. Byung-Chul Han nos mostra que a sociedade da positividade, essa sociedade que nos obriga a ser felizes, produtivos e bem-sucedidos o tempo todo, é, na verdade, a sociedade que mais adoece. Porque quando não há espaço para a dor não desaparece. Ela se disfarça, vira ansiedade, vira depressão, vira burnout, vira sorriso ensaiado com olhos vazios. E quando a igreja reproduz essa mesma lógica, quando a igreja diz que o crente verdadeiro está sempre bem, sempre forte, sempre vitorioso, ela cria cristãos doentes que sorriem por fora e sangram por dentro. Jesus disse em João capítulo 16, versículo 33, na versão NVI: neste mundo vocês terão aflições. Repare na palavra. Terão. Não talvez tenham. Não poderão ter se não forem obedientes o suficiente. Terão. É uma certeza, uma promessa. Sim, uma promessa. Porque a aflição não é um erro no plano de Deus, é parte dele. Mas o versículo não termina aí, ele continua: mas tenham ânimo. Eu venci o mundo.
A promessa de Deus não é uma vida sem tempestade. É presença na tempestade. Não é a ausência do vale. É companhia no vale. Não é a eliminação da dor. É sentido na dor. Então, o que Deus realmente prometeu? Eu quero te mostrar, uma por uma, as promessas reais que estão na Bíblia. Não as promessas que inventaram para te vender uma fé de autoajuda. As promessas reais, as que sustentam quando tudo desmorona. A primeira promessa é presença. Isaías capítulo 43, versículo 2 diz: Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você passar pelos rios, eles não te arrastarão. Quando você andar pelo fogo, não se queimará. Repare nas palavras. Quando você atravessar, não se você evitar. Quando? As águas vão vir, os rios vão vir, o fogo vai vir. Mas Deus não diz eu vou te tirar de lá. Ele diz eu vou estar com você lá dentro. Henri Nouwen escreveu que a presença é o maior presente que alguém pode oferecer. Não conselhos, não soluções, não explicações. Presença. E Deus não promete explicar a sua dor. Ele promete estar presente nela. E às vezes presença é tudo o que a alma precisa para não se perder no escuro. Se essas palavras estão fazendo sentido para você, eu te peço uma coisa. Se inscreve neste canal. Não por mim. Por você. Porque toda semana eu trago reflexões como essa, e eu não quero que você perca nenhuma delas. Ativa o sininho. E vamos continuar essa conversa juntos. A segunda promessa é propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Não apenas as coisas boas, não apenas as coisas bonitas, todas. A perda coopera, a doença coopera, a traição coopera, o desemprego coopera, a solidão coopera. Viktor Frankl, que perdeu a esposa, os pais e o irmão nos campos de concentração, escreveu que o ser humano não é destruído pelo sofrimento. É destruído pelo sofrimento sem sentido. E essa promessa de Romanos é exatamente isso. Deus dizendo: nada do que você viveu será desperdiçado. Eu sou capaz de extrair propósito até da sua pior experiência. Frankl não era ingênuo. Ele não dizia que o sofrimento é bom. Ele dizia que o sofrimento pode ser transformado quando encontra sentido. E Deus é o maior especialista em dar sentido ao que parece não ter nenhum. A terceira promessa é transformação. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, diz que estamos sendo transformados de glória em glória, não de conforto em conforto, de glória em glória. E a palavra glória aqui não significa sucesso ou prosperidade material. Significa plenitude, completude, tornar-se quem você foi criado para ser. Richard Rohr ensina que a transformação real nunca acontece no conforto. Acontece na queda. Ele chama isso de falling upward, cair para cima. A ideia de que às vezes Deus permite que você caia não para te destruir, mas porque a pessoa que você precisa se tornar só nasce depois da queda. A lagarta não se torna borboleta por escolha. Ela se torna borboleta porque o casulo a obriga a se transformar. E se alguém abrir o casulo cedo demais para facilitar o processo, a borboleta morre, porque é a luta dentro do casulo que fortalece as asas. A quarta promessa é sustento. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Na versão A Mensagem diz: O meu Deus vai suprir tudo o que vocês precisam a partir das suas gloriosas riquezas. Repare que diz tudo o que vocês precisam, não tudo o que vocês querem. Existe uma diferença enorme entre o que precisamos e o que queremos. Queremos conforto, precisamos de caráter. Queremos respostas, precisamos de confiança. Queremos atalhos, precisamos de travessia. Brennan Manning dizia que a graça de Deus muitas vezes vem disfarçada do que menos esperamos. Às vezes a graça é a porta que se fecha, o emprego que não vem, o relacionamento que acaba, porque Deus vê o que você não vê, e Ele supre o que você precisa, não o que você pede. A quinta promessa é restauração. Salmo 126, versículos 5 e 6, na versão NVI, diz:
Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. As lágrimas que você chora não são desperdiçadas. Elas são sementes, e toda semente precisa ser enterrada na escuridão antes de se tornar vida. Toda semente precisa morrer antes de germinar. Thomas Merton escreveu que a escuridão não é a ausência de Deus, é o solo onde Deus planta o que ainda não tem nome. E talvez o que Deus está plantando na sua escuridão agora seja algo tão grande que você ainda não tem olhos para ver. Anselm Grün nos lembra que a restauração não é voltar a ser quem você era antes da dor, é se tornar alguém que você nunca seria sem ela. A pessoa restaurada por Deus não é a pessoa original remendada, é uma pessoa nova, com cicatrizes sim, mas com uma profundidade que só quem atravessou o vale conhece. As cicatrizes não são vergonha, são testemunho, são a prova de que você esteve no fogo e não foi consumido. Cortella diz que a vida não nos dá garantias, nos dá possibilidades, e Deus trabalha exatamente assim. Ele não garante que a estrada será lisa, garante que você terá forças para caminhar nela. Não garante que a noite não virá, garante que amanhã vem depois. Não garante que você não vai chorar, garante que as lágrimas terão destino. O professor Clóvis de Barros Filho nos desafia a pensar se estamos vivendo ou apenas existindo. E eu digo que muita gente parou de viver no dia em que a promessa falsa se quebrou. No dia em que descobriu que Deus não era o gênio da lâmpada que lhe venderam. Mas eu preciso te dizer, o Deus real é infinitamente melhor que o Deus da promessa falsa. O Deus da promessa falsa te dá o que você quer e te deixa vazio. O Deus real te dá o que você precisa e te torna inteiro. Ken Wilber ensina que todo crescimento envolve transcender e incluir. Transcender a dor não é negá-la, é subir acima dela e olhar de cima. E incluir significa carregar a experiência como parte de quem você é. Não como um peso, mas como sabedoria. A dor que você viveu não é lixo, é material de construção. Depende do que você faz com ela. Tim Keller escreveu que se Deus é Deus, Ele sabe mais do que nós o que precisamos. E se Ele nos ama, podemos confiar que o que Ele permite tem um propósito que ainda não enxergamos. Isso não é cegueira, é confiança. A mesma confiança de uma criança que não entende por que o médico está aplicando uma injeção que dói, mas confia que o pai que a segura no colo não permitiria aquilo se não fosse necessário. Eugene Peterson traduziu 2 Coríntios capítulo 4, versículos 17 e 18, na versão A Mensagem, de uma forma que eu gostaria que fosse a última coisa que você ouça hoje. Ele escreveu: esses problemas pequenos e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que vai além de qualquer comparação. Por isso, não olhamos para o que se vê, mas para o que não se vê. Porque o que se vê é temporário, mas o que não se vê é eterno. A sua dor é temporária. Eu sei que não parece. Eu sei que quando você está no meio dela, ela parece eterna. Parece que sempre foi assim e sempre será. Mas não é verdade. A dor é temporária. O que Deus está construindo em você através dela é eterno. Então não, Deus não te prometeu uma vida fácil. Ele te prometeu algo que nenhuma vida fácil poderia te dar. Presença que não te abandona. Propósito que não desperdiça nada. Transformação que te torna inteiro. Sustento que supre o essencial. E restauração que transforma cicatrizes em testemunho. Isso é infinitamente melhor do que conforto. Porque conforto passa, mas o que Deus constrói na travessia permanece para sempre. Mas existe um homem que descobriu isso da forma mais brutal possível. Ele perdeu a esposa, perdeu os pais, perdeu o irmão, perdeu tudo. E nos campos de concentração nazistas, ele encontrou algo que mudou para sempre a forma como a humanidade entende o sofrimento. O nome dele é Viktor Frankl. E o que ele diria para quem perdeu a vontade de viver pode mudar a sua vida. Se essa reflexão ressoou dentro de você, não a deixe parar aqui. Envie para aquela pessoa que está duvidando de Deus por causa da dor.
Para quem acreditou numa promessa falsa e agora se sente traído. Para quem precisa ouvir que a dor não é o fim, é travessia. Inscreva-se neste canal e ative as notificações. Aqui, toda semana, a profundidade encontra quem precisa dela. Cuide da sua alma, cuide da sua mente. Fique bem.